A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Nesta mensagem eu quero falar sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da sua igreja, que é um tema que poucas pessoas pregam, já quase não se prega mais. Antigamente o que se mais pregava, tem uma parte de um hino da harpa cristã que diz assim: és um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tema do bom pregador, o Calvário. Mensagem do Calvário, mensagem de arrebatamento. É necessário que se pregue, mas as mensagens mais pregadas são de sonhos. Sonhos. Eu tenho autoridade para falar isto. Mas é sonhos, a tua vitória, a tua bênção, e o povo gosta disso. O povo está como se anestesiado. Eu estou falando do povo, o povo evangélico, os crentes, a maioria está anestesiado, estão tal qual a parábola das 10 virgens, Mateus 25, que todas tosquenejaram. A Bíblia diz na parábola que as 10 dormiram. A diferença foi que quando se deu o grito, aí vem o noivo, elas despertaram, 5 estavam preparadas e entraram para a festa do casamento. O que se pode dizer com isso é que todos nós, de uma certa forma, cochilamos. Somos seres humanos. O nosso pensamento, os nossos projetos, nossos caminhos, às vezes nós projetamos, nós pensamos, rascunhamos, e às vezes colocamos em prática, mas nem sempre é o pensamento de Deus, é o projeto de Deus, e nem sempre são os caminhos de Deus. Então nós somos seres humanos, somos assim. Só que Jesus nos deu um alerta para que estejamos apercebidos quanto à sua vinda. E é nesta mensagem que eu quero lhe falar, que eu quero ler aqui o trecho da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 24, e o versículo 44, que diz assim, anote aí, capítulo 24, versículo 44. Por isso, estai vós também atentos. Outras traduções falam percebidos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Olha só. Jesus está falando aqui não é para todas as pessoas. Ele está falando para os crentes. Ele estava aqui literalmente falando aos seus discípulos sobre a grande tribulação, sobre a sua vinda. No versículo de número 27, ele diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E o apóstolo Paulo, ele ainda ratifica na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, versículo 52, melhor dizendo, é no momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, ressurgirão primeiro, e os vivos serão transformados. Então, é numa fração de milésimo de segundo. E aqui o Senhor Jesus, aqui é o próprio Senhor Jesus que está dizendo: por isso estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Isso é muito perigoso. A volta de Jesus acontecerá. A sua segunda vinda, a primeira já aconteceu, né? Ele veio e se humanizou. E a segunda vinda é para buscar uma igreja, um povo zeloso e de boas obras. Só que ele chama todas as pessoas, né? Nós sabemos que ele chama todo tipo de pessoas para o arrependimento e para a salvação. Só que essas pessoas, uma vez elas vêm a Jesus e abrem o coração para Jesus, só que tem agora requisitos a serem cumpridos. Por exemplo, este aqui, vigilância, atenção, estais apercebidos. Assim como eu disse da parábola das 10 virgens,
eram 10 escolhidas. Elas tinham o mesmo modelo das suas indumentárias, cada uma tinha uma lamparina e elas tinham o mesmo objetivo: acompanhar a noiva que esperava o noivo para o casamento. E quando demorou-se a volta do noivo, elas acabaram dormindo. Até que deu-se o grito à meia-noite: aí vem o noivo! Preparem-se. 5 estavam preparadas. Estavam ali com as suas lamparinas e o azeite de reserva. E 5 simplesmente se despreocuparam, não deram muito valor à ordenança para estarem preparadas. E aqui Jesus, ele está dizendo para os crentes ficarem atentos quanto à vinda dele. Porque ele virá na hora que não estamos esperando, não estamos pensando, melhor dizendo, esperando temos que estar, mas na hora que não estamos pensando. Às vezes estamos no nosso trabalho, ou dormindo, ou viajando, fazendo qualquer uma outra atividade, então nós não estamos pensando na volta naquele momento, mas temos que estar esperando, temos que estar preparados. Mas como é da natureza humana se despreocupar, principalmente do brasileiro? O brasileiro é muito despreocupado, deixa as coisas para a última hora. E Jesus vai voltar. Só que ele não pode nos pegar desapercebidos, despreparados. Nós temos que estar preparados, ainda que não pensando que ele volta agora, nesse momento. Mas ele pode voltar, e se não estivermos preparados? Quando o Senhor, ele destruiu o mundo com água, ficando apenas Noé com a sua família, porque antes o povo não queria saber de Deus, e ele os destruiu, foi repentino. E quando Noé com seus filhos, sem contar com aquele desfecho, né, da embriaguez de Noé e Cã ver a nudez do seu pai, sem contar com isso, eles adoravam a Deus, cultuavam a Deus, sacrificavam a Deus, serviam a Deus, invocavam o nome do Senhor. Só que eles morreram. E os seus descendentes, alguns do começo, os mais próximos, digamos, netos, bisnetos, vou imaginar assim, adoravam ao Senhor. Eles adoravam a Deus. Só que gerações passaram e agora aquelas novas gerações foram se afastando de Deus. Não queriam mais saber de Deus, ao ponto de Deus agora chamar Abraão para dele fazer uma nação, para que pudesse invocar o nome do Senhor e influenciar as outras pessoas, como eu já falei isso aqui num vídeo. E olha o que acontece com as cidades de Sodoma e Gomorra. As pessoas não queriam saber de Deus, eram blasfemos. Eles não queriam saber de Deus, ignoravam totalmente ao Deus dos céus. Todos eles, homens e mulheres, jovens e até mesmo crianças, não queriam mais saber de Deus. Porque o tempo passou, como eu disse, os mais próximos de Noé adoravam. Só que depois os outros já não adoravam mais. E o que aconteceu? Deus destruiu aquelas cidades, ficando apenas Ló e as suas 2 filhas, e assim mesmo, com a mentalidade totalmente deturpada. Elas só tinham nome de crente, mas o coração era totalmente voltado para a pornografia, para a prostituição. Haja vista, elas prostituíram com o próprio pai, bêbado. A esposa, muito apegada às coisas de Sodoma, ficou pelo caminho, transformada numa estátua de sal. E hoje, Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou, voltou para o céu com a promessa de que volta para buscar um povo. Anos atrás, as pessoas esperavam com afinco. Os crentes eram convictos de que Jesus já voltaria. Haja vista a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades e repartiam com os necessitados, na esperança que Jesus voltaria naqueles dias. Essa era a sua crença, a crença daquele povo. Como o tempo passou, os anos se passaram, nós estamos agora no século 21, os crentes agora, muitos continuam crentes,
Outros passam para serem, vamos dizer, nesse dito que a gente sempre diz, passa para ser crente, fazem parte de uma igreja e falam que Jesus vai voltar, e falam que Jesus é o Salvador, mas às vezes o coração está longe. Apenas verbalmente pronuncia que Jesus vai voltar. Vive aquela vida de monotonia, se acostuma tanto, se apega às coisas terrenas e não esperam a vinda de Jesus. Já não estou dizendo nem de pensar, até que pensa que Jesus vai voltar, mas não esperam. Estão muito ligados, isso é muito perigoso. É muito perigoso. Ele disse, olha, ficai atentos, ficai apercebidos, porque eu vou vir numa hora que vocês não estão pensando. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Porque o Filho do Homem virá assim como um ladrão de noite. Ele comparou como um ladrão vem com a pessoa não está esperando, claro. Assim mesmo será a volta dele. Ei, irmão, irmã, estais apercebidos quanto à volta de Jesus. E ele dá um lembrete. Jesus deixa um lembrete para nós, os crentes. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E os discípulos perguntam, como foi nos dias de Noé? O que o Senhor quer dizer com isso? Ele diz, olha, nos dias de Noé, os dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento e não perceberam. Até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os consumiu a todos. Se Jesus diz que eles comiam, bebiam, casavam, onde há pecado nisso? Comer, beber, casar é pecado? Comer, beber, casar é pecado? Claro que não. Então por que Jesus falou isto? É porque eles só queriam saber disto, comer, beber, casar. Eles não queriam saber de Deus. Esse foi o problema. Porque se eles comessem, eles bebessem, eles casassem, eles trabalhassem, cultivassem a terra, mas ligados o coração a Deus, eles não teriam perecido. Deus nem teria trazido o dilúvio. Essa é a verdade. Então eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Quando o dilúvio chegou, que as águas foram inundando a terra, aí eles reconheceram que verdadeiramente existia um Deus, mas já era tarde demais. E o que falar dos moradores de Sodoma e Gomorra? Se no de Noé, do tempo de Noé, comiam, bebiam e casavam, agora os de Sodoma, do tempo de Ló, eles comiam, bebiam, plantavam e edificavam. Olha, nem casar não casavam mais. Aí a homossexualidade imperou. Está diferente de hoje? Eu nem vou falar do mundo afora, do Brasil. Está diferente? A homossexualidade tomando conta. E há os que se dizem, não, mas Deus ama a si mesmo. Não tem nada não. Deus ama a si mesmo. Será? Deus vai queimar todos no fogo. Se não houver arrependimento. Se não houver conversão. Vai queimar no fogo também os crentes que não buscarem a Deus. Ei, irmão, irmã, se desapega das coisas da terra. Não é pecado você ter a tua casa boa, o teu carro, a tua fazenda, o teu gado. Isso não é pecado. Tu ter a tua empresa, os teus negócios, a tua faculdade, teus estudos, isso não é pecado. Só que tem um risco muito grande se você se apegar a essas coisas. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aí é que está o risco, porque as pessoas estão se apegando a isto. Os cultos, como eu disse, viraram monotonia. As pessoas, muitas delas, a maioria estão indo para os templos, para os cultos, simplesmente para cumprir uma rotina. Como que eu sei disso? Na liturgia do culto, da maneira de cultuar. Os milagres sumiram, as maravilhas desapareceram, a operação do Espírito Santo mingou. Por quê?
Porque os cultos viraram rotina. Os crentes estão se apegando às coisas terrenas. E aí eles falam muito: oh, Jesus me deu isto, Jesus me deu aquilo, Jesus está me concedendo essa graça disso aqui, desse emprego, desse carro, desse gado, dessa terra, dessa loja, dessa empresa. E esse Jesus é maravilhoso. Eu ofereço este culto em ação de graças a este Jesus. Sim, esse Jesus realmente é bondoso. Esse Jesus realmente dá essas coisas. E eu não tenho dúvida que foi Ele quem te deu este prêmio. Agora o problema é que você está se apegando a este prêmio. Você está se apegando a estas coisas. E aquilo que Jesus nos dá, as bênçãos materiais que Ele nos dá, é para nós apenas usufruirmos, não nos apegarmos a elas. Muitos testemunhos de bênçãos recebidas, bênçãos e mais bênçãos. Amém por isso. Só que o perigo é se apegar a essas bênçãos. É se apegar a essas coisas. Paulo disse: nada trouxemos para este mundo, de certo nada dele levaremos. Tendo com que nos manter e nos cobrir, estejamos com isto contente. Porque os que querem ficar ricos caem em laços e tentações, e são traspassados por muitas dores. Ele não quer dizer, o apóstolo Paulo, que nós não podemos ter bens materiais. Só que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Há quantas pessoas crentes que não têm nada, ou quase nada, uma bicicletinha só para andar. Quando compra uma moto, aí já deixa de congregar, já não faz mais a obra do Senhor. Quando compra um carro, isso acontece ou não acontece? Ou eu estou delirando? Quando compra um carro, aí pronto, Jesus já vai ficando de lado. E se o carro for importado, for de um alto valor, aí com um pouco já está desviado. Isso acontece muito. Por quê? Será que essa pessoa projetou isso? Não, é porque depositou o coração no bem adquirido. E às vezes até pediu, suplicou, implorou e Deus concedeu. Aí a pessoa deposita o seu coração porque aquilo é seu tesouro. Compra uma terra, já não tem tempo mais para evangelizar. Agora tem que vacinar o gado. Agora tem que fazer as cercas, formar pasto, dividir. Aí já não tem mais tempo para a obra do Senhor. E vai se apegando, e Jesus está dizendo: olha, eu vou voltar numa hora que vocês não estão pensando. E aí? Se não estiver pensando, bem-aventurado o servo quando o seu Senhor vier achar servindo assim. Como? Trabalhando no seu dia a dia, mas esperando Jesus voltar hoje. Estudando, fazendo a sua faculdade, mas esperando Jesus voltar hoje. Realizando o sonho do casamento, mas esperando Jesus voltar hoje. Construindo a sua casa própria, mas esperando Jesus voltar hoje. Nós nunca devemos, irmão, deixar de esperar Jesus. Nós temos que depositar nossa confiança nos céus. Pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Isso aqui é passageiro. Os bens adquiridos aqui é somente para usufruirmos, ficarão aqui. Ficarão aqui. Desapega-te, meu irmão. Desapega-te, minha irmã, dos bens terrenos que você tem. Apenas usufrua-os. Mas deposita o teu coração em Deus. E na volta do seu Filho Jesus Cristo, que é real. Muitos o têm por utopia. Muitos se tornaram religiosos. E agora fazem parte de um sistema que acomoda, que acalanta, que faz cochilar, que anestesia. Temos que nos preocupar, irmãos, nos preocupar com a volta de Jesus. Já pensou? Lutarmos e ficarmos na volta de Jesus? Acorda, desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Se você entendeu esta mensagem, divulgue-a nas redes sociais, envie para um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Deixa o teu like, que ajuda muito.
Você que está assistindo esse vídeo, não esqueça de deixar teu like, tá bom? E se você quiser também, comente aí no rodapé do vídeo. E como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade.